Bom, às pessoas que já se juntaram a nós, muito obrigado pela vossa presença. Estamos só a dar mais 2 ou 3 minutos para que as pessoas que estão em espera também se juntem e quando tivermos admitido todas as pessoas que estão agora à espera, damos início à nossa conversa. Agradecer uma vez mais também ao professor Francisco Caramelo por estar aqui connosco e pela disponibilidade que teve para conversar connosco durante a próxima hora e à medida que formos aceitando todas as pessoas que estão em fila de espera, vamos também começar a nossa conversa. E acho que já estamos agora em condições de começar, portanto, uma vez mais, muito boa tarde a todos. O meu nome é Rodrigo Melo e vou, nesta próxima hora, estar à conversa com o professor Francisco Caramelo, diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a quem agradeço desde já a presença. Dizer que esta conversa surge enquadrada num ciclo de conferências que nós planeamos para esta altura de confinamento, embora neste momento um bocadinho mais aliviado, para que possamos refletir sobre o futuro da educação com os principais agentes de cada uma das unidades orgânicas da Universidade Nova de Lisboa. Já estivemos em conversa com o professor Daniel Traço, diretor da Faculdade de Economia, também com a professora Mariana França Gouveia, da Faculdade de Direito, e estamos hoje, com muito gosto, claro, com o professor Francisco Caramelo, da FCSH. Explicar apenas que o formato desta conversa vai ser o seguinte, portanto, numa primeira fase eu colocarei questões ao professor Francisco Caramelo e estaremos aqui os dois a conversar um com o outro, num guião que foi previamente definido, embora as questões não tenham sido, obviamente, partilhadas com o professor, e numa parte final, que eu espero que possa ser tão longa quanto possível, colocaremos as questões que cada um de vocês também colocar aqui no chat, em que todos podem participar. Portanto, agradecer ao professor Francisco Caramelo e também a todas as pessoas que aqui se juntam a nós pela vossa presença e desejar que seja um debate tão produtivo e tão profícuo quanto possível, dizendo também que é possível estar a assistir à conversa agora em direto e depois mais tarde também em diferido pelo YouTube. Indo direto ao primeiro tema que me parece pertinente colocar nesta conversa, eu gostava de lhe colocar a seguinte questão, fazendo uma breve introdução também, professor, que é o seguinte: nós, particularmente neste período de pandemia, fala-se bastante da questão do subfinanciamento do ensino superior e certamente neste período que se segue haverá um reforço da dotação orçamental atribuída à área da saúde e porventura podemos vir a assistir a um corte no financiamento do ensino superior. Neste cenário, que é claramente hipotético, eu gostava de perceber com o professor como é que olha para esta possibilidade e que impacto é que acha que a pandemia poderá ter já no próximo ano letivo, dando-lhe também liberdade para fazer algum comentário sobre o impacto que já tem final deste, no fundo interrompeu este ano letivo e, portanto, não só o impacto futuro que vai ter, mas também aquilo que já está a ter neste momento. Muito bem, muito obrigado pela questão e pela oportunidade de, enfim, de comunicar e de partilhar o meu pensamento, as minhas ideias e também a minha ação enquanto diretor da nova FCSH, da qual fui aluno, portanto há muitos anos atrás, há quase 40 anos atrás, e sou o primeiro diretor que foi aluno da nova FCSH, portanto o Rodrigo imagina a honra que tenho em realmente dirigir enfim, esta instituição que me orgulha todos os dias, e já vamos perceber ao longo da nossa entrevista certamente o quanto. Quero saudá-lo, quero saudar todos aqueles e todas aquelas que estão a assistir desta forma, portanto, a esta entrevista. Espero estar à altura das expectativas e espero depois também no final, certamente, responder a alguma questão que considerem pertinente, e espero também, para concluir esta minha intervenção inicial, este introito, espero também que em breve e paulatinamente possamos, com saúde e com todo o respeito pelas regras sanitárias, assim nos estamos a preparar na nova FCSH, possamos regressar à nossa casa, à nossa universidade e, no fundo, à nossa missão, ao convívio também com os nossos estudantes e com as nossas estudantes. Respondendo agora à questão, qualquer dirigente
de uma instituição de ensino superior, quer seja ao nível de unidade orgânica, quer seja ao nível de universidade, terá, já tinha, tem e terá certamente motivos adicionais para estar no seu caderno de preocupações o sistema de financiamento do ensino superior. Creio que Rodrigo e quem está a seguir este nosso debate, digamos assim, saberá que o mecanismo de financiamento do ensino superior assente numa fórmula que preside à distribuição do financiamento do ensino superior, deixou de ser aplicado desde 2010. Havia uma fórmula de aplicação desse mecanismo. O que significa que a distribuição do financiamento mantém-se sensivelmente nos mesmos parâmetros desde essa altura, desde cerca de 2010, se não estou em erro, não havendo lugar a essa aplicação da forma. Há por vezes pequenos ajustamentos que têm a ver com compromissos que são assumidos ou que são exigidos às instituições de ensino superior e não há uma adaptação, não há uma evolução em função de uma lógica, em função de uma fórmula, em função de uma equação, tal como existia até 2010. E, portanto, o que acontece é que o ensino superior, de um modo geral, as instituições de ensino superior, a Universidade Nova de Lisboa, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, mudaram muito desde essa altura. E as universidades mudaram, as alterações são evidentes, as missões tornaram-se mais complexas e, portanto, seria necessário alterar realmente o sistema de financiamento do ensino superior, eventualmente levando em conta uma lógica plurianual em função até de uma programação e do desenvolvimento das missões fundamentais que estão enfim, associadas às instituições de ensino superior, sobretudo no desempenho daquela que é a sua responsabilidade social e a sua responsabilidade para com a comunidade estudantil, para com os cidadãos que forma, para com o país, para com a sociedade. Portanto, eu, claro que estou preocupado, claro que ainda estou mais preocupado do que estava, porque não posso ignorar, digamos, enfim, a expectativa dos tempos que aí vêm. Agora, não vou partir do princípio de que o ensino superior tenha que ser, digamos, o parente pobre de qualquer repensar ou reprogramação, digamos, orçamental do ponto de vista financeiro. As universidades são muito importantes no país, têm uma missão fundamental e essa missão tem que ser tida em conta. Estou convencido que vai ser levada em conta. É uma missão de serviço público que as universidades prestam. A nossa universidade é uma universidade pública, não é? É preciso não esquecer isso. Tem uma missão e presta um serviço na formação dos seus alunos, na diplomação dos seus alunos, na formação dos cidadãos, mas também na preparação. Essa dimensão está hoje muito presente na preparação para o mercado de trabalho. Portanto, nós temos que ver, continuaremos a ver essa missão reconhecida e estou convencido que as universidades saberão, com os seus interlocutores, enfim, reivindicar, bater-se, reivindicar no sentido de defender esses pontos de vista e o financiamento que é necessário, porque, de facto, nas universidades públicas, o financiamento com origem no Orçamento Geral do Estado é uma fatia importante do financiamento necessário às instituições de ensino superior, embora não seja suficiente. Portanto, se eu não quero pensar, não estou a pensar que vai haver cortes, não é? Eu, pelo contrário, esperarei que se reforce, enfim, o ensino superior, como se reforça a saúde. Tenho a consciência, evidentemente, que os limites existem, que as dificuldades económicas e financeiras vão acontecer. Tenho a consciência disso,
tenha consciência do que vai acontecer, mas que não partamos imediatamente do princípio de que é ao financiamento do ensino superior que vamos recortar financiamento por parte do Orçamento Geral do Estado. Muito bem. Professor, deixe-me só acrescentar duas notas que me parecem importantes e corrija-me se estiver errado, mas ficou perceptível para todos que é ainda muito incerto tudo aquilo que surgirá a seguir, até do ponto de vista da relação que o Estado tem com cada uma das instituições do ensino superior, mas também ficou claro que desde 2010 não há, a forma de financiamento está inalterável, o que nos leva a outra questão, e o professor permita-me que use uma expressão sua, da lógica plurianual, para olhar para os últimos 2 anos e para pegar num outro ponto que me parece extremamente importante para analisar a situação do ensino superior. Nós, no presente ano letivo, o teto máximo da propina pública era de 871,52 €, o que representou uma redução de 18% em relação ao ano letivo 2018-2019, em que a propina máxima era de 1.063,47 €, e já se sabe que a propina do próximo ano letivo terá uma redução de 20% em relação à propina deste valor, fixando-se em 697 €, e, portanto, olhando para o próximo ano e o ano anterior, há entre 2018, 2019 e 2020, 2021, uma redução de aproximadamente 35% no valor da propina. É sabido por todos que a propina representa, principalmente para aqueles estudantes que têm de se mover da sua área de residência para estudar na universidade, apenas uma pequena parte daquilo que são os seus encargos. E, aliada a esta noção, é importante também perceber que, de acordo com a agência Lusa, numa notícia publicada em 2019, as rendas dos estudantes cresceu 7,6% em Lisboa e 5,6% no Porto. Isto de 2018 para 2019. Tendo estas duas informações em mente, portanto, por um lado a evolução da propina e por outro a evolução das rendas para os estudantes em áreas como Lisboa e Porto, a pergunta que eu lhe faço é muito direta e é se o professor acredita que a propina é a maior barreira de acesso ao ensino superior e, numa segunda parte, perguntar-lhe também como é que olha para esta redução do valor da propina. Bom, então, portanto, a pergunta, tal como a anterior, é uma pergunta complexa que exige uma resposta também complexa, não é? Primeiro, é preciso dizer, eu creio que estou plenamente convencido que todos aqueles que estão a assistir a esta nossa conversa, e a começar pelo próprio Rodrigo, sabem isto que eu vou dizer, mas é importante para enquadrar a questão. O financiamento das instituições de ensino superior, públicas, assenta, por um lado, no financiamento, no Orçamento Geral do Estado, naquela equação que eu disse há pouco, permanece nos mesmos parâmetros desde 2010, e depois assenta nas chamadas receitas próprias, que são as propinas, que são os alvaredos dos projetos e até nas chamadas prestações de serviço ou criação de valor que a universidade e as universidades, as públicas e não apenas as públicas, vão tendo com a sociedade e com as comunidades e, portanto, também constitui uma fonte de financiamento. Este é o primeiro enquadramento a fazer. Dito isto, eu sou diretor de uma instituição de ensino superior, como disse, mas isto é episódico. Eu sou um docente e, como disse, fui estudante da nova FCSH, sou docente da nova FCSH e essa é a minha verdadeira vocação e é o meu destino, não é? É a minha origem e é o meu destino. Portanto, ser diretor é episódico. Portanto, eu pronuncio-me também aqui como cidadão, não é? E, portanto, como cidadão, é evidente que eu vejo como boa notícia quando as famílias são aliviadas dos seus encargos, os estudantes que enfrentam tantas dificuldades, sobretudo aqueles que vivem e têm origem no interior do país ou longe das suas universidades e têm que se deslocar, é evidente que uma redução da propina ou, quiçá um dia, a eliminação do valor da propina só pode ser algo que nós possamos ver
com bons olhos no sentido do alívio sobre as famílias que precisam ver aliviada essa situação. Não sei se, não sei se esse mesmo alívio seria necessário para famílias e estudantes que não precisariam dele. Portanto, há logo aqui uma lógica de distribuição dos apoios que porventura diferenciariam e tornariam necessário diferenciar estudantes que têm dificuldades económicas e que vêm de famílias com dificuldades económicas e que têm o mesmo direito de estudar na universidade que escolhem e entrar para o curso que desejam. Portanto, eu creio que nós devemos visar uma sociedade em que nenhum estudante fica para trás, em que nenhum estudante pode ou deve deixar de estudar na universidade onde ele gostaria de estudar e no curso em que ele gostaria de entrar. Portanto, esse é o primeiro aspecto. Se me pergunta, como me perguntou, muito objetivamente, se a propina é a maior objeção, o maior obstáculo a que isso aconteça, eu responderia em dois tempos. Por um lado, pode constituir um obstáculo para famílias com condições económicas difíceis. Eventualmente não será o maior obstáculo. Porque um estudante que vem do interior, que vem do Alentejo, que vem da beira alta ou da beira baixa, que vem de longe, vem de Trás-os-Montes, vem de qualquer parte do país que o obriga a deslocar-se para Lisboa e a procurar alojamento em Lisboa e a alimentar-se fora de casa. E esse estudante, mais do que a propina, não estou a excluir a propina, mas mais do que a propina, o que ele verdadeiramente precisa é de apoios sociais, não é? E, portanto, esses apoios sociais são bolsas de ação social, são apoios são cantinas, são residências, e, portanto, baixar as propinas, eu diria, na ótica, é que estamos aqui com dois olhares, não é? Estamos aqui com duas perspectivas, que efeito tem a redução das propinas no financiamento do ensino superior e das instituições? Se essa redução não for compensada por outras vias, e aqui sou eu, enquanto diretor, a falar, mas como cidadão, que efeito tem a redução da propina e até eventualmente, quem sabe um dia, a eliminação da propina sobre as famílias e sobre os estudantes que têm essa dificuldade. Portanto, essa redução da propina, porventura, não é suficiente. Um estudante com dificuldade não pode abandonar o ensino superior só por causa dessas dificuldades. Não pode deixar de entrar no ensino superior por causa dessas dificuldades. Se nós acreditamos numa sociedade justa e que dá oportunidades aos seus cidadãos, e uma dessas oportunidades, a par da saúde e de outras, é o ensino é a educação, e neste caso o ensino superior, então tem que se criar condições para que isso aconteça. Agora, percebe quando eu digo que eu como cidadão, e também como diretor, porque eu como cidadão, obviamente como diretor, continuo a ser um cidadão. Não deixo de ficar satisfeito com esse alívio sobre as famílias e sobre os estudantes. Considero, eventualmente, insuficiente na medida em que a frente em que há que apostar é nos apoios sociais, porque é essa a maior despesa que recai sobre o estudante. Mas não deixo de ficar, por vezes, preocupado com o impacto que existe no ensino superior e nas instituições de ensino superior, se esse financiamento não for compensado por via do Orçamento Geral do Estado. Então, professor, se me permite, tenho duas questões na sequência daquilo que acabou de dizer. A primeira, para o diretor, professor Francisco Caramelo, se lhe parece que, na verdade, esta redução da propina tem sido compensada por outras vias por parte do Estado. Essa é a primeira questão. E a segunda, ao cidadão Francisco Caramelo, se não lhe parece que aquilo que a redução da propina faz na prática é beneficiar aquelas famílias que já tinham a possibilidade de que elementos do seu agregado familiar pudessem, de facto, frequentar instituições de ensino superior,
tendo um efeito muito reduzido naqueles que, se antes não podiam frequentar o ensino superior por não terem possibilidades para o fazer, com a redução da propina não veem essas possibilidades muito aumentadas. Bom, quando se dá a primeira redução, sim, há uma compensação. Quando se dá esta segunda redução, veremos o que é que acontece, até porque hoje estamos de facto num quadro, e foi por aí que começámos a nossa conversa, Muito incerto. preocupante, não é? Preocupante. Quando eu expressei aqui com alguma assertividade no início enfim, o desejo, mais do que o desejo, a convicção de que o ensino superior tem que continuar a ser, e o ensino e a educação têm que continuar a ser neste país um desígnio para o desenvolvimento, para o presente e para o futuro do país, é uma convicção, mas não é uma certeza. Eu não sei o que é que se vai passar, não é? E como é que nós vamos sair após este quadro que todos conhecemos, não é? Portanto, preocupa-me, portanto, a esse nível. Quanto à segunda parte da sua questão, sim, eu creio que já mencionei, ou seja, talvez eu diria que uma eliminação total, uma redução total da propina e uniforme e não levando em causa, portanto, enfim, as diferentes condições económicas e sociais dos estudantes para o ensino superior, eu creio que talvez não seja a solução mais equilibrada. Acredito que o futuro determinará, portanto, soluções mais equilibradas, não é? Muito bem. Professor, deixe-me só aproveitar este momento para dizer a todas as pessoas que entretanto se juntaram a nós. Nós estamos à conversa com o professor Francisco Caramelo, diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e que no final de um conjunto de perguntas que eu preparei para o professor, daremos a possibilidade de quem assiste colocar também as suas questões. Sintam-se à vontade para o ir fazendo neste chat que temos partilhado e público, mas apenas no final serão claras as questões. Isto leva-nos ao próximo ponto, professor, porque por um lado falámos já de tudo aquilo que é a bagagem, ou melhor, a condição social e económica de que são originários os estudantes do ensino superior. Isto leva-nos a outro ponto, que é olhar também para aquilo que antecede o ensino superior. E se há uma série de componentes que, no fundo, influenciam a entrada no ensino superior, sejam eles o rendimento do agregado familiar, como já falámos, a própria localização geográfica, o ensino pré-universitário, seja ele secundário, seja ele profissional, é também uma componente muito importante. Nós temos, eu gostava de me socorrer aqui de um estudo que foi publicado em janeiro de 2020, que estimava que 50% dos alunos do ensino superior estavam em burnout. Burnout é uma expressão que significa literalmente queimar de dentro para fora, e esta verificação de situação de burnout era especialmente evidente na Universidade de Aveiro. E além de juntar a este dado, sabe-se também que isto é, no fundo, uma crítica comumente apontada pela comunidade estudantil, que não sentimos que os conhecimentos, ou melhor, que os interesses que temos sejam devidamente fomentados fora da nossa área de especialização. O que eu quero com isto dizer é, eu que, por exemplo, sou um estudante de economia, posso não sentir que áreas que fujam um bocadinho da economia sejam suficientemente fomentadas durante o meu percurso académico. E a pergunta que eu lhe faço é também muito, muito concreta, que é: qual é que acha que é o papel, não só da universidade, mas também do ensino que antes é da universidade, no fundo, nesta estimulação intelectual do aluno, essencialmente em áreas que fujam àquela que é a sua área de especialização e de formação, que é sem dúvida a mais importante, mas não a única, e tampouco a única que o irá acompanhar durante o resto da sua vida. Lembrando aqui uma obra que foi publicada já há algum tempo, que se intitula A Utilidade dos Saberes Inúteis. Portanto, querer também perceber consigo qual é que é esta utilidade destes saberes inúteis, e perceber também até que ponto é que são tão inúteis assim, claro. Bom, tem-se falado muito, o Nuccio Ordine visitou Portugal, tem feito muitas conferências
por várias partes do mundo, tornou-se uma celebridade e escreveu esse livro bastante interessante, a utilidade dos saberes inúteis. E quais eram, portanto, no fundo uma afirmação, uma expressão com alguma ironia, não é? Em si mesma. Os saberes inúteis são os saberes que são praticados. Os saberes inúteis, entre aspas, claro, são os saberes que são praticados nas faculdades de letras, nas faculdades de ciências sociais e de humanidades. Isto é, a arqueologia seria um saber inútil, a história seria um saber inútil, a filosofia seria um saber inútil, a cultura clássica e os autores clássicos e as literaturas seriam saberes inúteis. Agora, que sociedade sobreviveria, que futuro existiria para uma sociedade que não valorizasse devidamente esses saberes tão úteis que são? Não é? Portanto, quando o autor, ele próprio um filósofo, diz a utilidade dos saberes inúteis, ele está a brincar, obviamente está a jogar com as palavras e está a dizer, não, esses saberes não são inúteis, esses saberes são úteis e fundamentais para a construção de uma sociedade, a construção de uma cidadania. E embora eu não goste de particularizar muito, não é preciso esforçarmos muito para perceber a que ponto chegam certas sociedades que não investem e não valorizam as ciências sociais e as humanidades. Como se comportam quando vão a votos? Como se comportam como cidadãos quando abdicam porque não estão informados, porque não estão devidamente informados, quando abdicam da sua intervenção social e do seu pensamento crítico. E como se constrói esse pensamento crítico? Ora, o ensino universitário é fundamental nisso, mas o ensino pré-universitário é, no fundo, a antecâmara disso. E se nós na universidade já rumamos para uma especialização, não é? Porque, de facto, os primeiros ciclos, as licenciaturas, são já ciclos de estudos muito orientados para um certo nível de especialização. Não são, de facto, bandas largas, também não são bandas totalmente estreitas, como vão ser os mestrados ou os doutoramentos, mas também não são bandas largas, não é? Portanto, antes de chegarmos aí, e quando chega aí o jovem tem 18 anos, 17, 18, 19 anos, anda por essas idades, de facto a sua escolha é tanto mais amadurecida quanto ele teve a oportunidade durante o ensino secundário, por exemplo, o ensino básico, o ensino secundário, ter contacto com as várias áreas dos saberes e com a valorização dessas diferentes áreas dos saberes, para que ele não fique com a ideia de que só as ciências médicas e a medicina é que interessam, só as engenharias é que interessam, ou só a economia ou só o direito é que interessam. Portanto, é fundamental que ele seja, enfim, educado, enquadrado no ensino que abra perspectivas, não é? Abra portas, abra janelas, abra perspectivas para que ele depois possa fazer boas escolhas. É claro que nós temos aqui um problema, é que o problema não está só no ensino e na educação. Contiguamente a isto, lateralmente a isto, o problema está numa sociedade que de facto, lá está, considera saberes inúteis, a história, a filosofia, considera saberes inúteis, uma sociedade que muitas vezes desvaloriza a importância da história, da filosofia, da antropologia, etc, não é? E, portanto, nós temos que valorizar essas áreas do saber. Agora, também há um aspecto que é muito importante. Como é que se valoriza essas áreas do saber?
valoriza-se não lhes atribuindo um papel menor, não pensando, por exemplo, que elas são interessantes áreas de saber ou interessantes cursos para se tirar depois de tirar um curso que verdadeiramente interessa, não é? Ou seja, eu vou tirar História depois de ter tirado Direito. Eu vou tirar Filosofia porque sempre gostei muito de ler Filosofia, depois de ter estudado Medicina. Não quer dizer que isso não aconteça. Ninguém impede uma formação ao longo da vida. Mas o que é interessante é que se perceba que há valor intrínseco, há valor social intrínseco a essas formações académicas. Não é um valor lateral, não é um valor contíguo, não é um valor ao serviço de outras formações. Não é um valor secundário, e há um valor não um intrínseco. valor complementar. Desculpe interrompê-lo, professor. Portanto, há um valor intrínseco. É evidente que as sociedades hoje também muito voltadas para um certo tipo de valor, um valor material, um valor económico, não valorizam outras dimensões do valor, não é? E do valor social e do valor intrínseco que estas áreas do saber têm e que podem ser muito úteis, não apenas para responder ao velho chavão de que são essenciais para formar cidadãos e cidadãos responsáveis, mas sim porque também são úteis em termos de empregabilidade em todas as áreas da empregabilidade. Agora, isso, tem que haver um reconhecimento disso, tem que haver um reconhecimento dessas competências que nestas áreas do saber os nossos alunos adquirem quando se diplomam. Portanto, o professor acredita que aqui o papel das instituições de ensino superior e das próprias instituições de ensino básico ou secundário e até profissional, no fundo tem aqui um contributo parcial e não total, porque esta questão e podemos pô-la desta maneira, da desvalorização destes saberes inúteis, é no fundo um problema mais do que da área da educação, um problema social e de uma sociedade que está organizada conforme nós a conhecemos. Se eu concordasse consigo, estaria a desvalorizar, de certa maneira, o papel da educação, do ensino e das instituições ligadas ao ensino. E eu não quero fazer isso, porque é evidente que as instituições de ensino superior, o ensino em níveis anteriores aos da universidade, o sistema de educação, o sistema educativo, é evidente que eles dão um forte contributo. Há aqui uma dinâmica nos dois sentidos. Portanto, eles refletem um bocadinho os valores que a própria sociedade tem, mas ao mesmo tempo também contribuem para a construção dos valores que a sociedade deve visar. Portanto, há aqui um movimento nos dois sentidos. Portanto, eu, ao dizer é uma sociedade que, tal como está organizada, nem sempre valoriza como deveria valorizar e intrinsecamente estas áreas do saber, não estou, a absolver, não é? Nem estou a isentar de responsabilidade o próprio sistema educativo, não é? Acho que devemos estar todos alinhados, porque o sistema educativo é a sociedade e faz parte da sociedade, não é? Claro que sim. O que eu diria, e ficou clara a posição do professor, dizer apenas que o meu comentário era para percebermos até que ponto é que este contributo das universidades é apenas parcial. Entrando agora no caso específico da FCSH, e acrescentar também a quem nos ouve que possa não estudar na FCSH, que a FCSH tem 14 licenciaturas, 16 se contarmos com Sociologia no regime pós-laboral e Gestão e Português em parceria com a Faculdade de Economia, e tem, e corrija-me se estiver errado, 35 mestrados, excluindo os mestrados em ensino. E em conversa com o professor eu fiquei a par da reforma curricular e até do novo plano estratégico que está em curso da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e eu gostava de lhe perguntar até que ponto é que a pandemia, além de ter acelerado, e acho que posso dizer, ter consumado uma série de transformações que já se anunciavam, mas tardavam em ser executadas, até que ponto é que esta reforma curricular está em linha com esta mudança que a pandemia também veio trazer, com um reforço da aposta no digital. E, portanto, a pergunta que lhe faço é quais são as novidades ou as mudanças de bandeira que esta reforma curricular irá trazer,
e com que horizonte temporal, isto se puder partilhar connosco, claro. Sim. São muitas questões, Rodrigo, são muitas verdade. questões. E já percebeu que eu gosto de conversar. E gosto de conversar de uma maneira estruturada, portanto tenho sempre que ter um princípio, um meio e um fim nas minhas intervenções. Eu creio que posso já responder muito diretamente a uma pergunta que me faz, desviando-me desta sequência que eu gosto de seguir, não é? Mas posso já esclarecer quais são as metas. Primeiro, a reforma curricular, em que nós temos 3 ciclos de estudos, conferentes de grau, as licenciaturas, os mestrados, os doutoramentos, temos ainda as pós-graduações, que são ciclos de estudos não conferentes de grau, e portanto, quando nós pensamos uma reforma curricular, nós, à la longue, estamos a pensar numa reforma curricular que vai abranger esses 3 ciclos de estudos. No entanto, essa reforma curricular, a abranger os 3 ciclos de estudos, é muito profunda e leva muito tempo. E, portanto, nós decidimos começar pelas licenciaturas. Como disse bem, nós temos 14 licenciaturas, a Sociologia tem um regime pós-diurno também, e portanto ela está registada na DGES como uma 15ª licenciatura, mas na verdade é a mesma. E depois temos o Português e Gestão, que é uma licenciatura em associação e que visa um outro tipo de objetivos também. Começaremos pelas licenciaturas. As licenciaturas, a nossa ideia é trabalhar, pensar sobre o desenho curricular das licenciaturas, mas nunca deixar de pensar que após as licenciaturas vêm os mestrados. É claro, poder-me dizer, está bem, e após os mestrados vêm os doutoramentos, mas o que eu quero dizer com isto é que há aqui uma certa coerência sistémica quase, entre licenciatura e mestrado. É uma coerência que, de certa forma, Bolonha veio, de algum modo, pôr em causa. Eu creio que seria interessante, enfim, as universidades portuguesas e o ensino superior fazer uma profunda reflexão sobre os efeitos de Bolonha, o que é que correu bem, o que é que correu mal, porque é que correu mal, porque é que ainda não correu bem. Pronto, portanto, e Bolonha entrou em vigor em 2006, 2007. Portanto, nós queríamos pensar de forma estrutural e de forma coerente licenciatura e mestrado. Isto é, não queríamos que os mestrados fossem mais do mesmo em relação às licenciaturas. Não queríamos que os mestrados fossem uma mera continuação das licenciaturas. Há competências que devem ser adquiridas pelos alunos no final da sua licenciatura, quando se diploma, qual é o perfil do nosso diplomado, e há competências que devem ser adquiridas distintas no final de um mestrado. Mas vamos começar pelas licenciaturas. E o nosso plano é submeter, como sabem, há uma agência nacional de acreditação, a agência de acreditação do ensino superior, que é conhecida como a A3ES, que acredita os cursos, certifica os ciclos de estudos. E, portanto, a nossa intenção é trabalhar no sentido de submeter essas propostas de reestruturação das licenciaturas em outubro de 2021, porque a janela de submissão ocorre normalmente até 15 de outubro do respectivo ano civil, portanto até outubro de 2021, e a nossa expectativa é que em setembro de 22 possamos estar a iniciar as novas licenciaturas. Portanto, esse é o nosso objetivo. As reformas curriculares que se deram na nova FCSH, portanto, já neste século, digamos assim, foram as seguintes. Uma em 2002, 2003,
uma reforma curricular que tinha as licenciaturas, mantinha a licenciatura com 4 anos, mas admitia que 60 ECTS dos 240, ou seja, um ano, fossem realizados fora do domínio científico e da licenciatura para a qual o aluno tinha entrado, era a chamada licenciatura numa estrutura major-minor, portanto era possível uma pessoa entrar em História, um aluno entrar para História, mas depois ter 60 ECTS feitos em Filosofia, ou 60 ECTS feitos em Geografia, e vice-versa. Essa reforma introduziu aspectos bastante interessantes e inovadores, na verdade, mas foi interrompida, eu diria, prematuramente, porque entretanto dá-se a chamada reforma de Bolonha, e nós tivemos que fazer, a faculdade teve, como todas as instituições de ensino superior em Portugal, tiveram que fazer uma adaptação rápida e uma adequação rápida aos princípios da reforma de Bolonha, e portanto em 2006, 2007 começámos com as licenciaturas de 3 anos, portanto mudança realmente profunda, com tudo o que isso implicou, a partir dessa altura. Portanto, desde 2006, 2007, portanto há quase 15 anos que não há mexidas, mudanças do ponto de vista curricular profundas na faculdade. Ora, eu tenho a convicção, já levo alguns anos disto e portanto já tenho algum pensamento sobre isto, que as licenciaturas são fundamentais e devem estar permeáveis àquilo que é a sociedade, a evolução das sociedades, a evolução do mundo, devem permitir compreender essas sociedades, compreender o país e, portanto, devem corresponder também a necessidades do país e a necessidades sociais, não numa perspectiva exclusivamente prática e utilitarista, não é isso que estou a dizer, mas devem permitir realmente compreender o mundo numa perspectiva crítica. Portanto, nesse sentido, as licenciaturas, no seu desenho curricular, devem ser revistas ciclicamente. Senão ainda estávamos no modelo de universidade do século XIX. Não é? Portanto, nós temos que nos ir adaptando, as universidades têm que se ir adaptando, não podem fazer reformas curriculares todos os dias, mas devem se ir atualizando. Há novas competências que se reconhece têm que ser adquiridas pelos jovens, pelos diplomados, temos que preparar os nossos estudantes e também temos que tirar partido de uma característica que ocorre muito na nova FCSH, que é a nossa faculdade está muito orientada para a investigação. Não esquecer que a nossa faculdade tem 14 unidades de investigação avaliadas pela FCT e na generalidade dos casos, excelentemente avaliadas pela FCT, com financiamentos para a investigação consideráveis. E, portanto, há uma dinâmica de investigação muito forte na faculdade, na área das ciências sociais, das artes e das humanidades. Quando nós falamos aqui em artes, estamos a falar de estudos artísticos, não estamos a falar de artes do ponto de vista performativo, não é? Portanto, creio que isso é claro. Ora, a reforma curricular deveria não apenas tratar o ensino e a investigação como 2 bons vizinhos, devia tratar o ensino e a investigação como 2 realidades que se entrecruzam e que se influenciam mutuamente. Portanto, a investigação tem que estar orientada para o ensino tem que receber da investigação também. Se me permite interrompê-lo, e apenas para acrescentar, e até porque mais tarde voltaremos a esse ponto, além do ensino e da relação com a investigação, a própria relação com o mercado de trabalho também terá de ter a reforma curricular, imagino eu que também tenha esse terceiro ponto. Não podemos ignorar esse aspecto, Rodrigo. Não podemos ignorar esse aspecto. Não podemos ignorar a importância que tem para os alunos que formamos e também para a missão da universidade, a empregabilidade dos nossos diplomados. Eu não quero dizer com isto que a universidade só tem como missão formar para o mercado de trabalho. Não. A universidade tem historicamente, a universidade como um todo, tem historicamente, e as universidades têm historicamente
outras missões, mas nós não podemos esconder, não podemos aliar-nos dessa realidade e, aliás, temos que enfrentar, temos que assumir as nossas responsabilidades nesse aspecto e formar não apenas cidadãos responsáveis, cultos e informados, mas também cidadãos preparados para o exercício das suas missões. Portanto, este aspecto importante da ligação entre ensino e investigação, tirar partido da pluridisciplinaridade que existe na faculdade, disse bem 14 licenciaturas, e introduzir no desenho curricular das nossas licenciaturas algo de que estamos sempre a falar, mas na verdade nem sempre praticamos, que é a interdisciplinaridade. É que interdisciplinaridade não é pluridisciplinaridade. Um aluno nosso, por exemplo, de ciências musicais, pode ir fazer unidades curriculares, por exemplo, a antropologia. Mas isso não é interdisciplinaridade. Isso é uma abertura disciplinar. É uma abertura pluridisciplinar. A interdisciplinaridade são cruzamentos de saberes, é potenciar o cruzamento desses saberes, projetando uma outra visão sobre o objeto que resulta do cruzamento dos saberes e de uma verdadeira perspectiva interdisciplinar. Ora, por exemplo, as humanidades digitais, que hoje estão muito referidas e estão muito na linha da frente, e na nossa faculdade, ao nível da investigação, tem-se estado a observar alguns passos interessantes. As humanidades ambientais, outros aspectos, ou seja, pisar terrenos que não eram os terrenos convencionais, o que não significa desvirtuar os nossos domínios científicos. Eu vou para a história, quero estudar história. Eu vou para sociologia porque quero estudar sociologia, mas devo-me fechar nesse reduto do ponto de vista epistemológico e só estudar, ou devo abrir, não é? Portanto, é isso. Ora, para que isso aconteça, o que é importante? É importante que os alunos, e que neste desenho curricular, e isto é um aspecto que eu posso antecipar e que já foi aprovado em conceito científico, portanto, para que isso aconteça, nós temos que pensar que um aluno que entra para um determinado domínio científico deve, parte do seu currículo, parte do seu programa, parte do seu percurso, ele deve fazê-lo abrindo esse olhar para outras disciplinas científicas, para outros domínios científicos. Finalmente, eu diria que a reforma curricular, e sobretudo a partir do que observamos desde Bolonha para cá, não pode ser só curricular. A reforma curricular tem que ser também uma reforma pedagógica. Nós temos que repensar algumas das metodologias que praticamos. Este repensar não significa que tenhamos chegado à conclusão que estamos a fazer mal. Não, temos que nos atualizar. Claro. Temos, inclusive, as horas de contacto, não é? Até porque, professor, e se me permite usar uma expressão que também é sua, o tempo em que as universidades eram torres de marfim já lá vai. Isso leva-me também a outra questão. Antes de a fazer, deixe-me só partilhar a seguinte informação. Nós estamos a recolher as questões que estão a ser colocadas por quem nos assiste. Agradeço ao Mário Cunha o trabalho que está a fazer com isso, e dizer também que a duração expectável da nossa conversa será no máximo 2 horas, portanto, à partida às 8 horas, dependendo, claro, das questões finais, teremos concluído a nossa conversa. Mas dizia eu tempo de entrar no telejornal, não é? Exatamente. Exatamente, para que a informação mais recente sobre a pandemia não sei fique ao alcance de todos. Mas dizia eu, e na sequência daquilo que o professor falava sobre a abertura das faculdades, e pedindo-lhe desde já desculpa pela provocação que a seguir lhe vou fazer, mas é inevitável que haja quando se fala da FCSH, da mesma maneira que se fala muitas vezes, e que isto pode até ser um mito, a ideia de que o filósofo vive nas nuvens, ou de que o arqueólogo só quer escavar, mas numa sociedade em que mitos como estes persistem,
também existe a ideia e persiste a ideia de que há de facto ideologia política na educação. Isso, por um lado, a Faculdade de Economia, na qual eu estudo, no seio da comunidade estudantil, é comentada como sendo uma faculdade de direita. Por outro, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da qual o professor é diretor, é muitas vezes apontado como sendo uma faculdade de esquerda. E a pergunta que eu lhe faço é que sentido é que lhe parece ter falar-se na FCSH como sendo uma faculdade de esquerda? E pergunto-lhe isto porque, na verdade, também eu sou estudante e também eu ouço isto, e se eu ouço, imagino que o professor, como já disse durante esta conversa, que também foi estudante, também tenha acesso a estes comentários e, portanto, acho que é interessante para todos perceber qual a opinião do professor em relação a isto. Bom, não vamos escutar aquilo que não tem que ser escamoteado. Temos que falar e não temos que estar, digamos, a justificar uma coisa que não tem que ser justificada, não é? Ou seja, é um facto que, e é quase, eu não diria uma tradição, mas é algo, é um fenómeno que nós observamos por todo o lado, que as faculdades de letras, as faculdades de ciências sociais, as faculdades de ciências humanas, por toda a parte, têm, digamos, um pensamento e um conjunto de ideias e um conjunto de perspectivas que de facto as identificam por vezes com a esquerda. Não é? Eu não vejo problema nenhum nisso. Não vejo problema nenhum nisso. Eu até diria que não vejo nenhum problema em que a ideologia esteja presente no pensamento e na ação. Nem vejo como é que é possível haver pensamento e ação sem ideologia. Não é? Portanto, não há pensamento, não há ação sem uma dimensão ideológica. No sentido, para mim, no sentido em que ideologia significa princípios, significa valores. E, portanto, é evidente que não se pode pensar uma sociedade, e é também óbvio que numa faculdade de Ciências Sociais, Humanidades, numa faculdade de Letras, se pensa sobretudo a sociedade e o mundo. Não se pode pensar uma sociedade e o mundo sem pensamento crítico, sem princípios e sem valores. E isso é ideologia. Isso não é defeito nenhum. Isso é feitio. Isso não é defeito nenhum. Isso é, digamos, a natureza das universidades. Uma universidade sem princípios, sem valores, sem ideologia, nesta acessão da palavra, não existe. Portanto, e a educação também não se faz sem ideologia. Não é? E, portanto, toda a ideologia está na forma como nós olhamos o mundo, vemos o mundo, a sociedade, a forma como perspectivamos a sociedade, o país. Portanto, o que é a ideologia que eu vejo transversalmente na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas? É evidente que na faculdade existem várias sensibilidades, não é? Elas refletem-se no modo como os docentes pensam, elas refletem-se no modo como os investigadores perspectivam a realidade, como os nossos alunos também se posicionam, e devo dizer que embora por vezes me possam dar algum trabalho, eu digo isto com algum sentido de humor, sinto-me um privilegiado de dirigir uma faculdade que tem alunos que pensam criticamente, que têm essa capacidade e têm esses valores e esses princípios que nós podemos chamar ideologia. E que mais do que, desculpe interromper o professor, mas e que mais do que pensar e que mais do que o exprimir, o fazem de forma transparente, que me parece a mim também ser o importante na questão. Fazem-no em liberdade, fazem-no de forma assertiva, fazem-no de forma aguerrida, fazem-no sem medos. Eu acho que e sem formatações. E, portanto,
isto não é defeito, isto é feitio. Percebe o que eu quero dizer? É a expressão que popularmente se usa, não é? Portanto, é impossível não haver ideologia sempre que se trate de pensar o mundo e de agir sobre o mundo. Não pode haver uma educação que não tenha valores e que não tenha princípios. Quais são os nossos? Aqueles que são transversais, independente da ideologia política ou do sentido de voto de cada um dos nossos cidadãos mais jovens, por exemplo, e outros na faculdade. Bom, está na nossa carta de valores. É o respeito pelo humanismo, é a inclusão, é o respeito pela diversidade, é o respeito pelo outro, pela alteridade, é a liberdade como um todo e a liberdade em cada uma das suas dimensões. E é o pensar criticamente. Se no dia em que eu pudesse definir a faculdade em que nasci, como estudante, em que me formei, em que fui e sou docente, e em que episodicamente sou diretor, como uma faculdade sem valores, sem princípio, leia-se, sem ideologia, ficava muito triste, não é? Dá um trabalho, divergem da forma como nós pensamos às vezes, não pensam como eu penso às vezes, este ou aquele. E daí? É a riqueza de vivermos num sistema democrático. Exato, o que não pode haver, deixa-me só dizer-lhe isto para terminar, o que não pode haver é dogmatismo, o que não pode haver é pensamento único, não é? Isso é que não pode haver, tem que haver pensamento crítico e liberdade de dizer e de fazer. É isso que eu vejo na faculdade e sinto-me orgulhoso de o ver na faculdade. Portanto, isso não é um estigma, isso não é um estigma, isso é uma virtude. E imagino eu, e acho que o professor acabou de dizer, mas apenas para que fique claro, que essa filosofia se aplica ao espectro político por inteiro e não apenas a uma parte dele, que acho que também é o importante. Exatamente. Na área da eu não falei aqui em forças políticas, nem ideologias, eu falei em princípios, valores, ideologia. Nem mais. Professor, eu apelava à sua capacidade de síntese para as duas perguntas seguintes, mas não quero deixar, até porque não quero deixar de dar a possibilidade de quem coloca as questões no chat de ver as suas questões respondidas, mas tenho duas últimas perguntas para o professor. Uma delas já tocámos, que é a relação que a academia tem com o mercado de trabalho e também com a investigação. Isto é uma questão que é particularmente sensível às áreas que nos trazem hoje à discussão, como as ciências sociais, as artes e as humanidades. O professor falou-nos e explicou-nos muito por alto a reforma curricular que está em curso e que será submetida em outubro de 2021 e aplicada, se tudo correr como a faculdade planeia, em setembro de 22. E o que eu lhe pergunto é de que forma é que acha que estas três instituições, creio que podemos assim chamar, portanto a academia, a investigação e o mercado de trabalho, vão viver de forma mais harmoniosa, vão conviver de forma mais harmoniosa na sequência da reforma curricular que está em curso e até, e há pouco também já dei um pequeno toque nesse campo, de que forma é que os diferentes ciclos, portanto licenciatura, mestrado e doutoramento, podem eles também incorporar esta ligação entre as três áreas. Apelando uma vez mais à capacidade de síntese do professor. Obrigado, Rodrigo. A ver se eu consigo estar à altura dessa capacidade de síntese. Bom, como lhe disse, a primeira vaga da nossa reforma curricular vai incidir sobre as licenciaturas. As licenciaturas, porventura, não é o nível, o ciclo de estudos que tenha que responder mais imediatamente à preocupação do mercado de trabalho e da empregabilidade, embora deva ter também essa preocupação. É muito no segundo ciclo, nos mestrados, que nós encontramos mestrados às vezes mais voltados, mais vocacionados para a investigação, outras vezes mestrados mais vocacionados para o emprego e para o mercado de trabalho, para as necessidades profissionais. Chamamos-lhe muitas vezes mestrados profissionalizantes, aliás, goste ou não se goste da expressão. Hoje, após Bolonha, é um fenómeno que se observa, não quer dizer que a gente concorde com ele ou que goste dele, percebe-se que, digamos, o reconhecimento socioprofissional na generalidade dos casos ocorre quando a uma licenciatura se junta um mestrado,
Claro que há áreas profissionais, inclusive, que, digamos, não é que incentivem isso, obrigam a que isso aconteça, não é? Estamos a falar de direito, estamos a falar de medicina, de arquitetura, mas também estamos a falar, olha, de uma das nossas licenciaturas, que é a arqueologia, onde não se pode dirigir escavações se não se tiver a licenciatura e o mestrado em arqueologia. Portanto, nós temos que começar a ter essa preocupação logo desde o início, com as licenciaturas, mas ela encontra mais resposta, sobretudo ao nível dos mestrados. A universidade tem que responder a essas 3 vocações e a essas 3 missões que não estavam tão evidentes há 20 anos atrás, que é, em primeiro lugar, de facto, a investigação, em primeiro não por uma ordem de importância, é a ordem de enunciação. Em primeiro lugar, a investigação, em segundo lugar, o ensino, em terceiro lugar, a criação de valor e portanto, essa ligação à sociedade. Portanto, sim, como vamos começar pelas licenciaturas, não podemos deixar de levar em conta essas dimensões. Elas não se vão esgotar nas licenciaturas. Muito bem. Muito bem, agradeço a sua capacidade de síntese e antes de entrarmos nas questões que, como disse há pouco, eu e o Mário Cunha estamos a tomar nota que a seguir queremos colocar, acrescentar apenas mais um tópico à nossa discussão, que é o seguinte, professor, como em qualquer crise, são sempre os mais pobres que acabam por sofrer mais e acho que isso, se já é evidente neste momento, será ainda mais evidente com o passar do tempo e o ensino superior não será com certeza exceção. Creio que saiu hoje uma tomada de posição por parte da direção da FCSH, isentando o pagamento da inscrição em exame de melhoria de nota. Foi uma medida tomada pela direção da FCSH, correto, professor? Correto. Pronto, e a minha questão prende-se com todas as mudanças que esta pandemia já trouxe e que vai trazer também, se esta abertura ao digital, não esquecendo, claro, a vocação presencial que tem a FCSH, se é uma segurança que os alunos da FCSH podem ter e que mudanças é que para o próximo ano letivo podem desde já ser comunicadas aos alunos e apelando até porque há questões que tocam também neste ponto à capacidade de síntese do professor, era portanto isto que queria saber. Portanto, se por um lado os alunos podem ter esta segurança de que a abertura ao digital em sintonia com a vocação presencial da FCSH será mantida no próximo ano letivo e se há, além desta isenção do pagamento de inscrição em exame de melhoria, alguma outra mudança que o professor possa já comunicar. Pronto. A isenção, vou diretamente ao ponto sobre a isenção das melhorias. A isenção das melhorias das melhorias de nota, a isenção do pagamento da melhoria de nota, é uma decisão que tem uma justificação ou uma motivação que naturalmente encontra algum eco nas condições económicas dos nossos estudantes, mas tem uma outra preocupação também e encontra uma outra motivação também, que eu escrevi no despacho em que determinei, portanto, essa isenção, que é o reconhecimento de que este semestre foi um semestre atípico, não é? Ou seja, não podemos pensar que tendo sido surpreendidos a meio do semestre, o nosso semestre começa ali por meados de fevereiro, e nós em meados de março estávamos a toda a velocidade a ter que ir para casa e estudar e ter aulas ou ter acompanhamento de atividades letivas à distância. Esta mudança que foi em tempo recorde, e eu tenho que elogiar o corpo docente em geral da nova FCSH, mas também os nossos alunos. Eu também sou professor e, portanto, também tomei o pulso a essa realidade diretamente, mas para além disso também lançámos, a própria Associação de Estudantes lançou um inquérito, nós também lançámos um inquérito à nossa população, à nossa comunidade estudantil, um inquérito que constitui uma auscultação em grande número à nossa comunidade estudantil. O inquérito creio que ainda está aberto, mas terá atingido à volta dos 1.700, 1.800 respostas, o que é uma amostra
notável e deixou-nos, identificou, porque tinha espaço para isso, identificou problemas, mas também nos deu a perspectiva e a percepção de que, ainda que considerando o caráter, portanto, brusco desta mudança, a faculdade se tinha portado muito bem e que as coisas estavam a funcionar bem. É evidente que, e portanto, as melhorias de nota e a isenção das melhorias de nota procuram dar ao estudante, sem que ele tenha que pagar mais por isso, uma oportunidade de retificar algum insucesso na sua avaliação. E, portanto, ele tem a possibilidade de fazer o exame e preparar-se para esse exame e não ter que estar preocupado com o pagamento, seja de uma, de duas, seja das unidades curriculares que quiser fazer. Do ponto de vista económico, é uma grande ajuda? Não é uma grande ajuda. Era aquela que estava ao nosso alcance. Do ponto de vista do objetivo da medida, vai resolver tudo? Não vai resolver tudo, mas é um contributo. E creio que os nossos estudantes, eu dialoguei com a Associação de Estudantes, na altura em que lhes pus a hipótese disto acontecer, mas ainda não tinha a certeza que poderia acontecer, ficaram enfim, satisfeitos com essa possibilidade se ela viesse a acontecer e que foi hoje concretizada. Deixe-me só dizer-lhe então, agora, dizendo o que é que muda. Bom, a Universidade Nova de Lisboa não pretende ser uma universidade de ensino à distância. Uma coisa não tem essa vocação, não está certificada para isso. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, no entanto, e dito isso, nós sabemos que da mesma forma que tivemos que nos adaptar todos a um novo cenário profundamente diferente a partir de 16 de março, também sabemos que o próximo ano letivo vai obrigar, não vai permitir voltar a um cenário de normalidade. Portanto, esse cenário de normalidade a que nós estávamos habituados não vai ocorrer imediatamente no próximo ano letivo. Portanto, nós temos que nos preparar para fazer adaptações e temos que nos preparar para garantir a segurança, a saúde, escrupulosamente todas as regras sanitárias na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, a partir já, agora, portanto, na semana que vem, quando os nossos estudantes puderem voltar, se quiserem ir para as nossas salas de informática ou para a nossa biblioteca, nós temos que garantir que os nossos estudantes podem regressar em condições, ninguém pode andar dentro da faculdade sem máscara e nós vamos até agosto, vamos ceder máscaras a todos os nossos alunos que tenham necessidade de vir à faculdade e vamos respeitar todas as regras de utilização segura das instalações da faculdade. Estas regras, infelizmente, não vão poder ser alteradas, porque a situação não se vai alterar, porque não há vacina, vai tardar, não é? Mesmo que ela seja inventada ou descoberta rapidamente, a sua produção em maciça ou massiva vai demorar e, portanto, nós no próximo ano, pelo menos o primeiro semestre, quem sabe se também o segundo, nós vamos ter que nos adaptar. Portanto, eu diria que essa questão do digital, nós temos que a ver a 3 tempos. O primeiro foi este primeiro tempo, 16 de março, em que todas as universidades portuguesas tiveram que fazer uma adaptação rapidíssima a isto. O segundo tempo é o próximo ano. Esse tempo tem que ser mais preparado. E temos que nos adaptar, sim, continuar a adaptar, sim, mas já não apanhados de surpresa, temos que nos preparar.
temos que formar e temos que nos preparar. E um terceiro tempo é o futuro que pode estar associado à reforma curricular de que falávamos há pouco, em que o digital e dimensões do digital podem entrar como uma das metodologias do ensino, não desvirtuando aquela que é a nossa vocação e a nossa natureza, que é um ensino presencial. Portanto, eu defendo que, obviamente, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas tem que continuar a ser uma instituição de ensino presencial, onde as interações de ensino-aprendizagem com os estudantes em sala de aula ou fora da sala de aula são fundamentais. Defendo também que se possa rever as horas de contacto e que isso possa vir a fazer parte, e essa diversificação de metodologias possa vir a fazer parte dessa reforma curricular. E esse é o terceiro tempo, não é? Certíssimo. Professor, e a quem nos ouve, claro, dizer que já concluímos esta parte das questões que tinha preparadas para o professor, e ficámos também agora, nesta última intervenção do professor, com a informação de que na próxima semana, logicamente obedecendo a um conjunto de regras que foram já, julgo eu, ou que serão em breve comunicadas aos alunos, as salas de informática e biblioteca serão reabertas. Eu gostava de passar ao momento em que colocamos as questões que nos foram colocadas aqui no chat, e pedindo também, uma vez mais, apelando à capacidade de síntese do professor, até porque são questões rápidas, creio eu, para respostas rápidas também. Eu começava com a questão da Bruna Paes, que questiona e que faz uma questão acerca da ação da direção para alunos carenciados que não têm acesso a materiais digitais. A mim o que me parece a questão da Bruna é se a direção da faculdade tem alguma medida pensada ou já neste momento aplicada que vise os alunos carenciados que não têm acesso aos materiais digitais. Muito bem, obrigado, Bruna, pela sua questão. Nós, a partir da semana que vem, de facto, vamos admitir a possibilidade dos alunos virem para a faculdade, estudar nas nossas salas de computadores e ter acesso à nossa Wi-Fi. No entanto, também já estamos num processo de aquisição de computadores portáteis que, através de um regulamento próprio que vamos fazer aprovar, vai permitir emprestar esses computadores aos nossos alunos que tenham dificuldades, que não tenham um computador em casa ou que tenham que o partilhar, porque às vezes não é não terem computador em casa, têm que o partilhar e, portanto, vamos adquirir computadores portáteis e acessos a Wi-Fi para os alunos que comprovadamente, portanto, não tenham essas possibilidades. Muito bem, creio que ficou respondida a questão. Podemos partir para a próxima, que vem da Madalena Freitas, que refere o cansaço de alguns alunos perante o excesso de horas no computador. E a questão da Madalena é qual a proposta de direção para que isto se resolva? Madalena, é realmente difícil e tocou num ponto que já amavelmente a Associação de Estudantes tinha partilhado connosco algumas das respostas, ou melhor, em termos gerais, não as respostas, as respostas individualmente, claro, mas em termos gerais, tinha partilhado connosco algumas das preocupações que os alunos que responderam a esse inquérito tinham manifestado, e algumas delas vinham de repente, deu-se aqui um fenómeno complexo que foi na vontade que os docentes tiveram de acompanhar os alunos, de repente, de modo algo isolado uns dos outros, provavelmente sem se aperceberem disso, se calhar sobrecarregaram um bocadinho os estudantes. A certa altura foram, portanto, tive diálogo com a Associação de Estudantes sobre isso, creio com o Conselho de Estudantes, e fizemos, através do Conselho Pedagógico, chegar aos nossos docentes essa preocupação. Não é? Cuidado, articulem-se, não sobrecarreguem e, sobretudo, não concentrem no tempo. Nós temos um gabinete de apoio psicológico, portanto, um gabinete de psicologia, com uma psicóloga dedicada a tempo inteiro à faculdade, que tem feito, tem tido conversas através de Zoom com vários alunos, tem tido uma interação, creio que muito boa, com a Associação de Estudantes, tem havido inclusive
iniciativas conjuntas, porque sabemos, embora estejam por estudar, sabemos que a pandemia está a ter efeitos sobre todos nós, e todos nós estamos muito cansados. Eu creio que sim, todos nós estamos muito cansados. Portanto, há aqui, de facto, aspectos, nós não temos resposta para tudo, não é? Não temos, humildemente eu tenho que dizer. Acho que a nossa primeira obrigação é diagnosticar e perceber o que é que se está a passar e, em segundo lugar, ver como é que podemos realmente ultrapassar isto. Mas sim, esse aspecto tem estado a ser diagnosticado, tanto em relação a professores, tanto em relação a alunos, como a professores. Muito bem, professor. E eu acho que o professor já respondeu à questão que eu lhe ia colocar a seguir do Gonçalo Veiga, que refere precisamente isso, que há um psicólogo, ou uma psicóloga no caso, para 5.000 estudantes, e a pergunta do Gonçalo é se vai haver, ou se já há algum reforço desta equipa de apoio psicológico. Muito bem, obrigado, Gonçalo. Creio que é o Gonçalo que eu conheço. Nós realmente temos uma psicóloga para toda a instituição. Temos também a possibilidade de canalizar, portanto, estudantes ou docentes ou trabalhadores para o gabinete de psicologia da reitoria. E eu, como diretor, já disse à subdiretora para a área de estudantes, que transmitiu, portanto, à nossa psicóloga, que em função dos casos que forem aparecendo, e se houver necessidade de reforço a esse nível, falo-emos. Portanto, a palavra está do lado de quem sabe, não é só dizermos que temos 5.000 estudantes, é preciso também que a procura justifique esse reforço. E do meu lado, o que eu disse foi: avaliem, estamos a atravessar uma fase muito especial e, portanto, avaliem as necessidades e, havendo necessidade, temos que atuar aí. Muito bem, obrigado, professor. A próxima questão é do Daniel Borges, que pergunta quais é que são as soluções para unidades curriculares que tenham componentes práticas inexecutáveis no ensino à distância. Muito bem. Eu fiz sair um despacho a certa altura que determinou, até para sossego de muitos estudantes que nos interpelavam sobre, inclusive muitas vezes esses estudantes estavam já nas suas casas, longe de Lisboa, não é? Tinham regressado às suas terras e perguntavam: vai haver aulas presenciais até ao fim? Não. Portanto, esse despacho determinou o seguinte: até ao final do mês de maio, que é quando termina o nosso segundo semestre, não haverá já aulas presenciais, teóricas ou, como nós classificamos, teórico-práticas. Mas na prática, quando classificamos teórico-práticas, na verdade essas aulas são teóricas, não é? E também determinou que os exames seriam ou serão presenciais. É bom recordar que os exames só terão lugar a partir de 19 de junho. Portanto, há aqui uma expectativa de que a situação favorável que observamos e que levou ao fim do estado de emergência, daqui a um mês e quase meio, esteja esteja consolidada, não é? E que nos dê confiança para regressarmos à faculdade, ainda que no respeito por todas as regras, os 2 metros de distanciamento físico, etc. Portanto, aulas práticas. As aulas práticas, o mesmo despacho diz: sempre e quando forem apresentados casos de componentes práticas de unidades curriculares, módulos de incidência prática por parte das unidades curriculares, ou unidades curriculares de teor prático, elas podem ter lugar presencialmente. Têm que ser os docentes a dizer isso e o coordenador de curso a dizer isso ao Conselho Pedagógico, e nós faremos isso. E, portanto, creio que respondi à pergunta. Portanto, por princípio, não há aulas presenciais, exceto as aulas práticas que forem consideradas como necessárias, porque sem a presencialidade do trabalho não se adquiririam as competências que estão previstas no âmbito dessa unidade curricular.
Muito bem, professor. Creio que o Daniel terá ficado esclarecido. A próxima pergunta é da Carolina Oliveira, que pergunta se a faculdade tem alguma solução ou soluções para os alunos que já não têm alojamento na altura em que se vão realizar os exames presenciais, possam suprir essa falha de alguma maneira. Bom, é uma pergunta que, sendo sincero e como gosto de ser, a pergunta é-me colocada, não tinha colocado essa questão, vamos ter que a analisar. Portanto, aqui está uma pergunta que eu estou desde já a registar aqui. Eu acho que vamos ter que fazer aqui um levantamento sobre as situações em que isso acontece, porque de facto os exames presenciais, nós temos que abrir aqui algumas exceções, possivelmente, em relação aos exames presenciais, porque podemos estar a falar de alunos estrangeiros que já não voltam a Portugal para fazer um exame num determinado dia, ou um aluno que esteja nas ilhas, portanto já não, o gasto de fazer essa deslocação, portanto haverá aqui uma abordagem também, caso a caso, uma identificação das necessidades para perceber, portanto coloca-me, muito obrigado Carolina, sinceramente coloca-me uma questão que me desperta para uma eventual situação ou necessidade que temos que tentar responder. Muito bem. A próxima questão é da Catarina Veiga, que, embora me pareça que o professor também já tenha respondido, e portanto a resposta será, imagino eu, mais rápida, a questão de se os docentes têm comunicado à direção as preocupações dos alunos. Me parece-me que o professor já deu alguma luz sobre isto quando também falou do inquérito ou dos contactos que tem estabelecido com a Associação de Estudantes, mas a pergunta da Catarina é esta. Pronto. Nós temos tido, a informação que temos obtido tem sido às vezes casuística, outras vezes estruturada, não é? Portanto, eu há bocado mencionei o inquérito que fizemos, constitui uma amostra muito boa. Mencionei as conversas com a Associação de Estudantes, temos tido algumas conversas regulares com a Associação de Estudantes, eu tenho procurado estar nessas conversas com a Associação de Estudantes e que nos têm trazido as suas preocupações, que são as preocupações dos nossos estudantes, e temos de facto, casuisticamente, alguns docentes que nos fazem chegar diretamente ou através dos seus coordenadores de curso ou executivos preocupações. E portanto, quando nós percebemos que isso constitui algo de constante e de estrutural, portanto, relativamente à situação na faculdade, procuramos encontrar soluções. Se são casos pontuais, também procuramos responder pontualmente, portanto, mas sim, têm-nos chegado, talvez muitos desses problemas acabem por encontrar solução ou ficar pelo departamento, nem tudo chega possivelmente à direção da faculdade, mas quando chega à direção da faculdade e ao conselho pedagógico nós procuramos atuar. Muito bem, professor. Deixar apenas a nota de que nós estamos a acompanhar, como disse, as questões que foram colocadas por todos e estamos a tentar colocá-las todas. Há algumas que, ou por serem repetidas ou por já terem sido respondidas, nós não estamos a colocar. Mas eu recebi agora aqui a informação de que saltámos algumas questões, nós vamos relê-las e se não for o caso que elas repitam questões que já foram colocadas ou informação que já foi dada pelo professor, nós colocá-la-emos com a mesma vontade que colocámos todas as outras. Ainda uma outra questão que foi colocada pela Sofia Silva, que pergunta ao professor Francisco Caramelo quando está prevista a abertura dos laboratórios de arqueologia. É uma pergunta bastante concreta, ainda por cima eu sou catedrático de arqueologia, portanto, bom, nós a partir, eu defendo aqui, deixem-me só dizer muito rapidamente o seguinte, o chamado desconfinamento, eu defendo que a universidade está perante um desafio cívico tão importante quanto esteve com o confinamento. E algumas autoridades têm dito foi mais fácil, se confinar foi difícil, desconfinar vai ser muito mais difícil. E eu digo-vos sinceramente, como diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, estou a sentir isso. E explico porquê.
Porque quando se tratou de entre aspas, enviar as pessoas para casa, as pessoas perceberam isso e estavam assustadas e foram, e todos fomos, e todos percebemos, e os portugueses até de uma forma geral tiveram uma reação, uma boa reação, mesmo sem declarações de estado de emergência e tudo, já estávamos a respeitar em grande medida o confinamento. O desconfinamento tem que ser gradual, tem que ser paulatino e tem que ser muito cuidadoso, porque, como eu também li há algum tempo atrás, a sociedade portuguesa está eventualmente dividida em dois grandes grupos. Os hiperconfiantes, aqueles que já estão a ir para a rua e possivelmente acham que podem conviver, portanto, com grande à vontade, e aqueles que estão com medo, estão muito ansiosos, estiveram quase 2 meses em casa e, portanto, desconfinar agora é complexo. Portanto, nós temos que compreender isto. Nós tivemos, portanto, os alunos, as famílias, os nossos trabalhadores, os nossos docentes, são todos pessoas e estão naturalmente com medos. E, portanto, nós temos que ganhar confiança paulatinamente. Não se trata apenas de agir em consequência de um novo decreto-lei que passa de estado de emergência a estado de calamidade e que mantém algumas medidas restritivas, mas já permite o aliviar de outras. Nós não mudamos a nossa lógica assim de um dia para o outro. O regresso tem que ser paulatino e nós temos que respeitar os receios e as ansiedades que as pessoas enfrentaram e ainda enfrentam. Portanto, a nossa perspectiva, para responder à Sofia, creio, a nossa perspectiva é de ir abrindo gradualmente. Nós na próxima semana, no dia 11, segunda-feira, vamos abrir a biblioteca, vamos abrir salas de informática para os nossos alunos poderem, portanto, ir para usar os computadores e a internet da faculdade, vamos abrir os nossos serviços académicos com uma presença ainda restrita dos vários ciclos de estudos, os vários núcleos da divisão académica, a tesouraria, alguma presença de secretariados e, portanto, gradualmente, os laboratórios de arqueologia, eu neste momento não lhe posso dizer portanto, a exata data em que abre, mas sim, os laboratórios de arqueologia e os laboratórios de antropologia vão também, em breve, com determinadas regras, poder abrir. Depois de eu falar, naturalmente, com os seus responsáveis, com os seus coordenadores e criar as condições para que isso aconteça. Reparem que nós estamos a ter aqui uma preocupação, que é, porque a podemos ter, que é de evitar que os nossos trabalhadores, nomeadamente, e os nossos alunos, para se deslocarem à faculdade, tenham que andar nas horas de ponta, por exemplo. Não é? Por exemplo, não é por acaso que os nossos horários, portanto, no caso da biblioteca, em princípio é das 10 às 13 e das 14 às 17, tentando fugir às franjas que correspondem a horas de ponta. Portanto, temos estas preocupações que nos vão permitir ganhar a confiança e sentir que estamos num espaço seguro e que podemos cuidar de nós e cuidar dos outros e assim ir ganhando a confiança, porque senão deitamos tudo a perder e não tarda nada estaríamos a ter que passar por tudo e passar pelo mesmo outra vez e nós não desejamos isso, nenhum de nós deseja isso, não é? Muito bem. Professor, deixe-me apenas agora comunicar também com as pessoas que assistem à conversa, porque, ao que parece, há 3 perguntas que eu não coloquei. Eu gostava apenas de dizer que, se por algum motivo alguma das questões que foi colocada no chat público não foi por mim colocada, das duas uma, ou é porque não foi suficientemente clara e, portanto, eu dava a possibilidade das pessoas que colocaram as suas questões e não a viram respondida, de a colocarem de forma mais clara e sucinta, ou é porque já foi respondida durante a conversa.
Dito isto, eu dou a possibilidade de quem colocou estas questões que não foram respondidas de o fazer uma vez mais e, claro, assim que isso for feito, eu tratarei de as colocar ao professor. Só que parece que temos aqui, e o trabalho que eu também estou a fazer com o Mário Cunha, de perceber um bocadinho melhor as questões, há um comentário, que me parece mais um comentário do que uma questão, mas do João Lima que questiona se há... no fundo afirma que há falta de material para fazer trabalhos e eu imagino que a pergunta seja se esta falta é de facto real, e que soluções é que a direção tem planeada e se o próprio professor considera que existe falta de materiais para fazer os trabalhos. Eu aqui precisava saber um bocadinho mais concretamente a que materiais nos estamos a referir, se é bibliografia, a que tipo de materiais exatamente talvez o João possa, através do chat, esclarecer a que tipo de materiais concretamente é que nos estamos a referir. Claro, e o que eu peço à professora também que aguardemos 2 minutos para que quer o João, quer outras pessoas que eventualmente não tenham visto as suas perguntas respondidas, que o façam e pedindo também e apelando também a quem nos assiste que use a sua capacidade de síntese para que a questão fique não só mais fácil para mim de a poder colocar ao professor, mas também ao professor de a poder responder. Enquanto isso, a mim resta-me também, à medida que também nos aproximamos do final da nossa conversa, agradecer não só ao professor a disponibilidade que teve para conversar connosco, mas também às pessoas que assistiram à conversa e que tornaram esta discussão ainda mais interessante, porque, na verdade, é o contributo de quem nos acompanha que faz com que a discussão seja verdadeiramente pertinente. Eu não queria concluir a conversa sem darmos a possibilidade de quem não viu as suas questões respondidas de as colocar. Portanto, pedia também ao professor que aguardasse, por favor, mais uns minutos. Não tem problema. Enquanto aguardamos também que haja mais questões. Se bem que eu acho que nós também podemos, no momento em que fazemos, no fundo, um balanço da nossa conversa, perceber que, ponto número 1, este ainda é um momento incerto para a educação como um todo e a FCSH não é imune à incerteza que, no fundo, norteia uma área como esta. Ponto número 2, as precauções, segundo disse o próprio professor Francisco Caramelo, e as medidas para combater não só a incapacidade daqueles que são mais carenciados terem acesso aos mecanismos digitais para que a aprendizagem continue a ser tão normal quanto possível, também estão a ser, procura-se também que sejam garantidas. E um terceiro ponto que a mim também me parece importante é que não se olha apenas para aquilo que mais imediato pode afetar a FCSH, mas também se pensa naquilo que o futuro poderá trazer e bom, em jeito de conclusão, parece-me que foi de forma muito sumária a verdade que se pode resumir, no fundo, esta reunião, esta conversa de já 1h30. Eu dava também a possibilidade de quem, uma vez mais e pela última vez, de quem está a assistir, de colocar de forma mais clara as suas questões. E surgimos aqui uma, professor, do Pedro Fernandes, ou melhor, vamos retomar a do João Lima, que entretanto diz que, sendo aluno de História e deslocado, um dos exemplos é sim o acesso à bibliografia e a certas fontes que só poderia ter em arquivos com a Biblioteca Nacional, à qual não tenho, claro, acesso neste período. Portanto, acho que a pergunta agora sim ficou mais clara. É muito claro. Eu imaginava que tivesse a ver com bibliografia. Eu só gostava, talvez, eu vou prosseguir com a minha resposta, talvez o João possa só dizer se ele é aluno de licenciatura ou aluno de mestrado. Mas eu prossigo com a é aluno de licenciatura, professor. É aluno de licenciatura. Pronto, eu perguntei isto porque nós, enfim, houve aqui uma especificidade relativamente aos mestrados e relativamente aos doutoramentos, também são vossos colegas e embora em ciclos de estudos, embora num nível de ciclo de estudos distinto, que foi saber até que ponto a pandemia e o encerramento das bibliotecas, dos arquivos, enfim, dos museus, das galerias, porque nós temos História da Arte, temos História, temos Filosofia, temos 14 licenciaturas, não é? Já o dissemos, tinham condicionado, por exemplo, a entrega do trabalho final quando falamos em doutoramento, ou estavam a condicioná-lo,
ou a entrega da tese da dissertação de mestrado. E houve aí um despacho, novamente, nós fomos reagindo, portanto não há um pacote de despacho que sai no primeiro momento, mas sim, portanto, algo que vai acontecendo e que nos vamos dando conta, mercê de perguntas, muitas perguntas, lá está, que chegam à direção e, portanto, que nos vai levando a encontrar soluções. E, portanto, no caso dos mestrados e dos doutoramentos, há um despacho em que eu determino que desde o dia 16 de março até ao dia 30 de junho há uma paragem na contagem do tempo. Portanto, uma dissertação, por exemplo, tenha que ser entregue a 30 de setembro, é uma data normalmente convencional para a entrega das dissertações de mestrado, já não tem que ser entregue a 30 de setembro, já tem que ser entregue, já beneficia, sem custos adicionais, sem pagamento adicional, de 3 meses e meio para lá do mês de setembro. Porquê? Beneficia da paragem da contagem do tempo entre 16 de março e 30 de junho, que são 3 meses e meio. Portanto, alguém que tivesse que entregar ou que tenha que entregar a sua dissertação a 30 de setembro, agora já só tem que entregar em meados de janeiro. Pronto, isto é uma especificidade. De facto, isto em relação à licenciatura, enfim, o nosso apelo, nós não pensámos isto, até porque estamos a pretender, dentro das possibilidades, respeitar o calendário escolar, apesar de tudo, para que os nossos estudantes possam também, quando chegar à altura, ir recuperar um bocadinho de tudo isto, os nossos docentes a mesma coisa, nós precisamos disso, porque isto nós não podemos viver continuamente isto até ao início do próximo ano letivo, portanto, tem que haver aqui uma paragem. E, portanto, digamos, esse respeito pelo calendário escolar seria aqui, espero que seja possível e que o consigamos fazer. O apelo aos nossos docentes foi no sentido, eu próprio, e pronto, não vou citar nomes que estou a ver aqui como participantes nesta conversa, eu próprio digitalizei, fotografei artigos e enviei para os meus alunos, quando eles me pediram, quando eu tinha essa bibliografia. E esse apelo foi feito aos docentes. Pronto. É evidente que há situações que porventura se desviaram. Imagino, estamos numa comunidade vasta, complexa, 5.000 estudantes, não é? Todos aqueles números que há bocado foram citados. Portanto, não vou ser ingênuo, pode ter havido situações que se desviaram disto. Elas têm que ser também analisadas. A possibilidade da melhoria de nota gratuita, portanto, melhoria de nota não paga, voltando ao início, é também uma forma de tentar, não é ideal, porque carece de mais esforço e trabalho por parte do estudante, não é? Mas é uma forma dele próprio tentar retificar alguma classificação que esteja abaixo das suas expectativas. Tem que haver o diálogo entre o aluno e o docente. Muito bem, professor, nós temos agora duas últimas questões. Uma delas é do Pedro Fernandes, que pergunta ao professor, peço desculpa, se com a situação de saúde pública normalizada, a realidade do ensino à distância passa a ter um lugar, ou passa a ter espaço na realidade cotidiana da faculdade. A mim o que parece é que se uma vez a realidade, uma vez reposta à normalidade da saúde pública, o ensino à distância passa a ser ou a ter um espaço na realidade cotidiana da faculdade. Eu vou dizer o que penso, porque os efeitos da pandemia e esta situação que estamos a viver ainda vai prolongar-se por muito tempo, e os efeitos e as consequências da pandemia ainda se vão projetar por mais tempo, e, no entanto, o meu mandato como diretor termina, portanto, se tudo correr bem, em junho do próximo ano, daqui a um ano. E, portanto, mas eu acredito
Eu acredito que os efeitos da pandemia hão de ir para além disso. Eu já abordei alguns aspectos, Pedro, e saúdo o Pedro Fernandes, que foi presidente da Associação de Estudantes da nova FCSH. Eu já abordei alguns destes aspectos, isto é, eu acredito que não gosto de falar em oportunidades e, sobretudo, não gosto que ao falar-se em oportunidades num contexto como este, isso possa ser entendido como oportunismo. E há muitas leituras sobre isto e muitos receios. Será que nos vamos tornar uma universidade de ensino à distância? Será que isso vai representar abdicar de alguns dos nossos docentes? Não, de maneira nenhuma. Eu não posso nunca escrever o futuro, não é? Eu posso dizer aquilo que é o meu pensamento, não é? E o meu pensamento é o seguinte: nós no próximo ano, eu já disse isto anteriormente, nós no próximo ano é inevitável termos que recorrer a uma solução mista, porque é a única forma de nós garantirmos as regras sanitárias. Vamos ter 5.000 estudantes na faculdade, só há uma maneira, e com a tipologia de salas que nós temos, só há uma maneira de garantir o distanciamento físico. É partirmos as turmas, dividirmos as turmas. E, portanto, essa divisão de turmas, há soluções várias e podemos talvez, portanto, experimentar, estudar e aplicar com uma preparação que não tivemos agora e com formação por parte dos nossos docentes, uma solução mista, habitualmente chamada de blended learning, mas que na verdade não é isso, porque o blended learning é uma metodologia realmente de ensino à distância. Aqui uma solução mista que nos permita enfrentar o próximo ano. Mas para mim isto não é o futuro. O futuro e a nossa vocação, torno a dizer, é a do ensino presencial. A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas tem no seu código genético, desde que teve a sua origem há mais de 40 anos, a proximidade pessoal entre docentes e alunos. Coisa que não acontece tão facilmente noutras instituições. É com a maior naturalidade que eu, como estudante, no meu tempo, me aproximava de um docente quando ele estava a tomar café no bar da faculdade e lhe fazia uma pergunta. E hoje isso continua a acontecer, estou convicto disso, entre a nossa comunidade estudantil, entre os nossos estudantes e os nossos docentes, de uma forma geral, há exceções, não é? Portanto, a nossa faculdade é caracterizada por essa proximidade muito grande. Portanto, a nossa vocação é a dessa interação pedagógica, ensino-aprendizagem, em sala de aula e fora dela. O que não significa que não possamos introduzir pontualmente e experimentar outras metodologias de ensino, mas não de maneira a desvirtuar o nosso código genético. Eu creio que procurei responder, Pedro. Não posso me ter desviado um bocadinho, mas procurei responder. Parece-me que sim também, professor. A última questão, e antes de finalizarmos o nosso debate, vem do Miguel Cosme, que afirma que a Fundação para a Ciência e Tecnologia prorrogou as bolsas diretamente financiadas por 2 meses. E a questão que faz, partindo desta afirmação, é relativa ao futuro que os bolseiros da FCSH têm, que não estão abrangidos por esta medida. Que futuro é que têm estes investigadores na FCSH que não são integrados na carreira? E se faz, penso que esta pergunta já foi respondida, mas se a investigação faz parte do futuro das ciências sociais, das artes e das humanidades. Bem, Miguel, como está? Misturam-se aqui questões diferentes e de fundo, questões de fundo que nos levariam muito tempo para poder responder, até na perspectiva de que eu estou, digamos, a conseguir ler nas entrelinhas, digamos assim, da afirmação do Miguel. A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, eu disse no princípio, é uma faculdade muito orientada para a investigação. A investigação é, desde a origem da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, fortíssima. E continua a ser.
através das suas unidades de investigação e dos seus investigadores. Quando falamos em investigadores na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, como em qualquer instituição de ensino superior, estamos a falar de investigadores que têm contrato, investigadores contratados, e estamos a falar também de investigadores integrados nas unidades de investigação, que é uma forma de afiliação científica de um doutorado a uma unidade de investigação. O entrar neste problema do futuro dos investigadores é demasiado complexo para os poucos minutos que nós temos pela frente, e eu estou a olhar para o Rodrigo e só falta mandar-me calar, não é? Portanto, é uma outra questão. Agora, que a investigação é parte fundamental da vida da faculdade, é que nós contratamos em 2019, ao abrigo da norma transitória, mais de 120 investigadores, como nenhuma outra unidade orgânica na área das ciências sociais e humanas contratou. O nosso número é superior ao de muitas universidades, ao de várias universidades, globalmente. Portanto, agora, a realidade é esta. Quanto aos bolseiros, bom, o que está aqui em causa é todos os bolseiros. Falou-se aqui, se eu bem entendi a questão do Miguel, ele distingue, mas admito que ele não quisesse dizer isso, não sei, ele distingue bolseiros cuja bolsa é diretamente paga pela FCT e bolseiros cuja bolsa é paga pela faculdade através de um concurso lançado por uma unidade de investigação. Estas bolsas, lançadas através de uma unidade de investigação, são bolsas que estão sustentadas do ponto de vista financeiro no financiamento da FCT na mesma e através do projeto estratégico da unidade de investigação. Portanto, essa é uma questão que tem que ser vista no quadro da unidade de investigação e das renovações previstas no quadro da unidade de investigação. E as unidades de investigação, eu estou a contar que agora, no rescaldo de todo este período, façam também uma reflexão sobre os efeitos que a vários níveis a pandemia teve também sobre a sua atividade, sobre a execução dos seus projetos, sobre a execução do seu financiamento, etc. Portanto, há muitas questões que se vão levantar agora. Sobre se referia também à questão dos prazos, não das bolsas, mas das entregas das teses, eu creio que já respondi atrás. Bem, espero que a questão do Miguel tenha sido respondida. Agora sim, para concluir, e a última questão que vou colocar, a Bruna Paes novamente coloca uma questão acerca da avaliação dos alunos mais carenciados, portanto que não têm acesso ao ensino digital. Estou a assumir que, como o professor disse há pouco, os exames continuarão a ser presenciais, mas a questão da Bruna é como serão avaliados este tipo de alunos. Como são avaliados os alunos de licenciatura que tiveram unidades curriculares agora, portanto, à distância. É isso que estamos a falar. Parece-me que sim. Pronto. Enfim, quer dizer, agora não tenho a resposta exata, concreta do que é que aconteceu. Mas os docentes terão, ao longo deste semestre e até ao final deste semestre, desde 16 de março, terão identificado as situações. Nós lançámos N apelos através do inquérito que fizemos, através da própria Associação de Estudantes. Temos um conceito pedagógico que recebe comunicação direta, está sempre disponível, é constituído por alunos, aliás, em paridade com docentes. Temos 4 alunos, 4 docentes. Portanto, o conceito pedagógico. Os coordenadores de curso, que são coordenadores de proximidade. Os docentes, ainda mais em proximidade, estarão a receber e a identificar essas situações, e essas situações, se comprovam, têm que ser, obviamente, analisadas e tem que lhes ser dada a resposta. Agora, também precisamos ver, surgiram essas questões, foram detectadas em março ou são detectadas agora? É que passaram 2 meses, não é?
Agora é que estão a ser detectadas ou foram detectadas há mais tempo e não foi dada a resposta pelo docente. Há alunos nossos que em março, 20 e tal de março, até ao final de março, tenham enviado e-mails em que denunciaram situações preocupantes de falta de acesso à internet, inexistência de computador em casa, incapacidade para acompanhar as aulas, fizeram-no e não tiveram resposta. Essas situações têm que ser identificadas. Ou ao longo destes 2 meses nada aconteceu e só agora é que há uma interpelação do docente ou do conselho pedagógico. Já é uma outra situação. Não quer dizer que não lhe demos atenção, mas já é outra situação, não é? Nós tivemos situações identificadas, quer por alunos, quer por professores, em que emprestámos computadores da faculdade. Emprestámos logo computadores da faculdade. Estamos ainda em março. Portanto, as situações foram identificadas nessa altura e emprestámos. Eu há pouco esqueci-me de dizer também que é evidente, e vou já terminar, é evidente que nós temos a noção de que os impactos da pandemia são profundos também no ponto de vista económico e sobre as famílias e sobre os alunos que fazem parte dessas famílias. Nós estamos a prever um conjunto de bolsas, portanto, que permitam, portanto, resolver situações de dificuldade de pagamento de propinas já, ou incapacidade de retomar o próximo semestre e o próximo ano sem esse apoio. Portanto, estamos a direcionar uma parte do financiamento mecenático que temos para uma parte considerável, portanto, abdicamos de muitas outras finalidades desse financiamento, coisas a que estava, portanto, finalidades que existiam para esse financiamento, abdicamos delas, suspendemos, portanto, essas finalidades e dirigimos isto para apoio aos estudantes que, comprovadamente, através de um regulamento que vamos tornar público, careçam realmente desses apoios para continuar a estudar. Muito bem, professor. E a mim resta-me agradecer não só ao professor Francisco Caramelo, mas também a todos os que participaram neste nosso debate, por terem cá estado. É de facto com a presença de muitas pessoas que nós conseguimos tornar ainda mais ricas as nossas discussões e esperar que em futuras iniciativas da Nova Debate, sejam elas por via digital, sejam elas presencialmente, num regresso que esperamos ter, aliás, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, possamos também contar com a vossa participação. Professor, da minha parte da Nova Debate, agradecer-lhe uma vez mais toda a sua disponibilidade. Ao Rodrigo, eu também queria agradecer ao Rodrigo a sua simpatia e as questões que colocou, e quero agradecer também ao nosso auditório, que reconheço algumas caras e alguns nomes, e agradecer as questões que foram colocadas num espírito de liberdade bem típicos da nova FCSH, que é a nossa casa comum. Muito obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado.